Boa noite, meu nome é Bruno Duval Eu me chamo Kaique. E eu me chamo Ana Júlia. e este é o nosso trabalho para a disciplina de técnicas de cristalização, para a disciplina do professor William Xerxes, na qual o tópico do nosso seminário será técnicas pouco usuais de cristalização de compostos orgânicos e organometálicos. Para isso, essa apresentação irá se estruturar em 5 momentos, em que inicialmente nós damos uma breve introdução sobre esse tema, apresentamos em seguida 3 técnicas mais usuais para a cristalização de compostos orgânicos e orgânicos metálicos, e no fim fazemos uma conclusão sobre o tema exposto. Bem, então, qual é a importância de estudar a cristalização como técnica elucidativa de compostos orgânicos e organometálicos através da técnica de difração de raio-x? Bem, é sabido que a difração de raio-x por monocristal é uma técnica muito potente no que se trata de elucidação, visto que ela garante que não ocorra uma interpretação errônea do que é a estrutura molecular do nosso composto em questão. Então, se tratando no quesito de elucidação, obter monocristais de compostos orgânicos é um recurso muito valioso para a compreensão da sua geometria molecular, do comprimento das suas ligações, suas interações intermoleculares, ligações de hidrogênio, entre outras. Essas propriedades, estas ligações, a forma da estrutura cristalina como um todo, são essenciais para, então, estabelecermos uma correlação entre a estrutura cristalina e as propriedades físico-químicas desses materiais que obtivemos. Então, tendo em vista que se tratando de compostos orgânicos, que são muito pouco usuais da forma de serem obtidos na forma de sólidos, especialmente cristalinos, e sendo então, portanto, caracterizado muitas vezes pela técnica de ressonância magnética nuclear, que cabe diversas interpretações ao espectro obtido, a difração de raio-x ela se apresenta como um artifício muito valioso para a validação de estruturas propostas de acordo com outras técnicas, como, por exemplo, já dito, a ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono. Então, obter estruturas cristalinas de compostos orgânicos, apesar de ser um grande desafio, é uma ferramenta muito valiosa, então, para que toda a elucidação estrutural dessas moléculas seja feita de forma clara, e então, uma vez estabelecido a estrutura cristalina desses compostos, estabelecer como essa estrutura afeta as propriedades físico-químicas desses materiais, desses fármacos, dessas moléculas orgânicas obtidas através da síntese. Então, visto que muitas vezes a cristalização de compostos orgânicos é muito mais complexa, é uma coisa muito mais difícil de ser obtida do que para compostos inorgânicos, técnicas mais rigorosas são necessárias para que possamos, então, obter esse monocristal. A primeira delas, a mais usual, é a técnica de solvotérmica para a cristalização desses compostos. Ela consiste, então, basicamente em um controle da temperatura e da pressão em uma cápsula fechada, normalmente um autoclave, né, que vai em uma estufa, e variando, então, apenas esses parâmetros, você pode estabelecer um método para a obtenção desses monocristais. A formação da estrutura cristalina, ela ocorre em razão, especialmente nessa técnica, a transferência de massa que ocorre dentro da cápsula. Ou seja, muitas vezes a solvotérmica é usada como uma técnica não de recristalização de compostos orgânicos, o que é muito usual na, na obtenção de monocristais de compostos inorgânicos. Muitas vezes a técnica de cristalização solvotérmica ela é usada como cristalização por síntese. Então, a reação ela vai ocorrer no procedimento dentro do autoclave, e uma vez, então, que você tem a síntese ocorrendo dentro do autoclave, o produto final ele já é obtido na forma cristalina. Então, como que se dá o procedimento da solvotérmica? Inicialmente, nós temos uma cápsula de Teflon, normalmente, em que se é adicionado o sistema soluto solvente que nós vamos usar. Esse solvente, ele é muitas vezes orgânico, né? Uma vez que nós estamos lidando com compostos orgânicos, não é obrigatório que ele seja orgânico, mas é o mais usual, visto os materiais que nós estamos tentando obter
na forma cristalina. Então, a sua solubilidade aqui, nós estamos lidando principalmente com compostos apolares. Então, é requerido muitas vezes que o solvente seja um solvente orgânico. Dentro dessa cápsula de Teflon, então, nós adicionamos nosso solvente, normalmente orgânico, e o nosso soluto para que então ocorra a síntese. Uma vez não é necessário que o soluto seja completamente solúvel no meu solvente utilizado, e é recomendado que a capacidade máxima da minha cápsula não ultrapasse os 60% dela. Então, é necessário que um pequeno espaço vazio ainda esteja presente nessa cápsula para que então ocorra a variação de pressão. Uma vez que nós adicionamos todos os nossos reagentes dentro da cápsula, nós colocamos essa cápsula dentro de um autoclave. Esse autoclave, então, é selado, ele é um material, um componente, uma estrutura toda preparada para suportar as variações de pressão, com todas as medidas de segurança necessárias. Então, ela é vedada, e uma vez vedada, ela é colocada em uma estufa que tem um controle rigoroso da temperatura. O principal parâmetro que nós podemos utilizar aqui nessa técnica é a variação da temperatura. A variação da pressão, ela fica subjetiva, ela fica condicionada à variação da temperatura. Então, muitas vezes são programados rampas de aquecimento para que ocorra a variação de pressão de acordo dessa forma. E então, uma vez estabelecido o meu método, o meu procedimento, eu faço esse aquecimento e deixo lá a síntese acontecendo. Uma vez que se passou o tempo estipulado para esse procedimento, ocorre então o resfriamento. Antes de separar e isolar esses cristais, é necessário que a autoclave e a cápsula elas sejam resfriadas de maneira lenta até elas chegarem à temperatura ambiente, que o sistema chegue à temperatura ambiente. Então, o resfriamento ele não pode ser abrupto para não que não ocorra a formação de irregularidades nos meus cristais e que eu não que eu consiga abrir a cápsula sem a variação de pressão muito grande também, porque se abríssemos ela de forma ainda em temperatura elevada, poderia haver a projeção, por exemplo, do material lá dentro e uma variação muito rápida da pressão que poderia resultar em cristais defeituosos, digamos assim. Uma vez, então, resfriado, os cristais são isolados do solvente para que, então, ocorra a sua leitura no equipamento de fração. Dentre as vantagens da técnica solvotérmica, nós podemos citar especialmente a questão da solubilidade apontada já, que não é necessário que o meu sistema soluto solvente seja completamente solúvel, eu posso partir de um sistema em que eu tenha corpo de fundo, uma coisa que não ocorre, por exemplo, na técnica de evaporação lenta ou de difusão, que são usuais, técnicas de cristalização muito usuais, e além disso, devido a esse fato, o meu sistema soluto-solvente ele pode ser muito variado, porque como não é necessária a completa solubilização do soluto para iniciar a síntese, eu posso aplicar diversos solventes na minha síntese de forma a obter muitas opções diferentes para as minhas condições reacionais, o que é muito positivo e abre uma série de possibilidades que às vezes não podem ser exploradas nas técnicas tradicionais de cristalização. Além disso, a solvotérmica, ela também é caracterizada por uma grande qualidade das estruturas cristalinas obtidas, porque o controle rigoroso da temperatura e pressão, que são as condições essenciais do meu sistema reacional, eles são parâmetros que influenciam diretamente na qualidade do cristal obtido. Então, uma vez que eu tenho um alto rigor desses parâmetros, o meu monocristal ele é de alta qualidade. Além disso, uma vez estabelecido um procedimento, né, uma rota para a obtenção de um composto X, como ele é muito rigoroso, a reprodutibilidade, então eu obter esse monocristal de novo para diferentes sínteses é uma coisa muito fácil. Então, uma vez que eu tenho o procedimento bem estabelecido, reproduzir ele é uma coisa muito simples com a técnica solvotérmica. No entanto, é válido destacar que a técnica também apresenta desvantagens, sendo a principal delas o tempo longo para cada síntese que é feita, porque normalmente essas sínteses elas duram cerca de dias, então comparando, por exemplo, uma técnica tradicional como a de evaporação lenta, você consegue ao longo de um intervalo de uma semana, reproduzir diferentes padrões, diferentes tentativas
de obtenção desse monocristal por evaporação lenta. Na solvotérmica, você coloca veda e só vai abrir esse sistema decorrido, sei lá, X dias que você estipulou para que aquela síntese ocorra. Então, ao longo desses dias, você não coloca novas sínteses. Então, você fica muito limitado na questão de tempo em relação às suas tentativas. Você gasta muito tempo para sínteses que talvez não venham a dar certo, enquanto em métodos mais tradicionais, você consegue, ao longo desse tempo, enquanto você espera acontecer a cristalização, fazer diversas tentativas diferenciadas. Então, o tempo é um fator essencial aqui. Ele é um parâmetro muito, muito especial que é gasto e ele é precioso no que tange a técnica da solvotérmica. Além disso, como já dito, a cápsula do autoclave, a estufa que faz o controle da temperatura de forma rigorosa, tudo isso é um material, é um equipamento que demanda altos custos. Então, não é todo laboratório que você vai ter, não é todo lugar que você vai ter. Então, os equipamentos necessários, com os procedimentos de segurança, que aguentem as pressões, que aguentem as condições de variação de temperatura, eles são caros. Então, a técnica solvotérmica, ela demanda dinheiro para ser realizada. Então, os custos são elevados. Bom, falando agora um pouco sobre a eletrocristalização. Pode passar, por favor. A eletrocristalização é uma técnica que consiste na nucleação e no crescimento de cristais na superfície de eletrodos. E isso ocorre em sistemas eletroquímicos sob a influência de um campo elétrico. Então, como que é feita a cristalização? Passa uma corrente nesses eletrodos e vão se formando cristais no que a gente chama de defeitos nesses eletrodos, que eu vou abordar um pouco mais na frente. E esses cristais, eles devem ser condutores para que o eletrodo consiga manter uma certa condutividade suficiente para dar continuação no processo de deposição. Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem de uma célula de eletrocristalização. Geralmente são utilizados eletrodos de platina, que são bem pequenos, geralmente de 1 centímetro com 1 milímetro de espessura. E, basicamente, a gente tem um solvente, geralmente solventes como acetonitrila, tetracloreto etileno, entre outros, geralmente uma mistura desses. E aí a gente tem uma passagem de corrente nesses eletrodos que faz com que ocorra a formação desses cristais. Essa corrente ela pode se dar por eletrodeposição potenciostática ou galvanostática. Geralmente a galvanostática ela é preferida porque ela consegue crescer cristais mais largos e de maior qualidade, por causa da corrente constante e alta que é aplicada nos eletrodos. Então a gente tem uma taxa de crescimento grande de cristal no começo e um número largo de núcleos de cristais se formando durante o processo. Falando sobre a preparação do eletrodo, a gente tem que quanto mais defeitos a gente tiver nos eletrodos, maior será o crescimento de cristais nesses defeitos. Então, a gente precisa desses defeitos no eletrodo para que ocorra esse crescimento contínuo e de cristais bons. Então, geralmente esse eletrodo ele passa por um preparo de polimento com papel abrasivo, depois ele vai para um banho de ácido sulfúrico e, por fim, ele é polarizado e depois higienizado e secado antes do uso, para garantir que esses defeitos estejam lá. E os solventes, como já dito, eles influenciam diretamente na qualidade dos cristais, uma vez que a pureza deles é que vai garantir também a pureza dos cristais. E, por fim, a corrente que passa é uma corrente bem pequena, na ordem de 0,1 microampere a 5 microampere. Além disso,
temperatura também pode ser controlada da célula, além da vibração, ela tem que ser mantida em um ambiente livre de vibração para que esse processo possa ocorrer. É um processo lento que ocorre geralmente entre 1 e 2 semanas e não é tão fácil identificar o final da eletrocristalização, uma vez que pode ser que altere a cor da solução como indicativo, mas não é de fácil avaliação. E no fim, para recuperar os cristais, eles são filtrados da solução. Pode passar. Falando um pouco sobre as vantagens, a gente tem que a técnica permite um controle muito alto, uma vez que o principal fator para o crescimento e nucleação dos cristais é a corrente. E essa corrente ela pode ser facilmente controlada. E também a qualidade e a quantidade dos cristais. A gente pode ter um bom crescimento dos cristais, dependendo da qualidade do eletrodo, da corrente, do solvente, e eles crescem perfeitamente em cima dos defeitos do eletrodo. Eles podem variar de microgramas a gramas no método galvanostático. E também temos a aplicabilidade tecnológica, porque essa técnica ela é muito utilizada para crescimento de moléculas condutoras e supercondutoras. Então, é uma técnica bem usual nesse campo de obter condutores. Pode passar. Falando sobre as desvantagens, como eu disse, o tempo dessa técnica ela é com um range muito alto, uma vez que você pode ter de 1 a 3 semanas para obter os cristais, e mesmo assim é de difícil identificação, se a eletrólise acabou ou não, se vai ter mais crescimento de cristais. Apesar de ser visível a formação de cristais, o tempo é um impeditivo muito grande. E, além disso, a escala, ele não é um método fácil de ser reproduzido em larga escala. Como a célula que eu mostrei, ela geralmente é uma célula de bancada e tem geralmente 10 mililitros e ela permite obter, né, na casa de miligramas de cristais. Ela pode ser ampliada para litros e obter gramas, mas não é um processo muito fácil, além de que eletrodos de platina também não são muito baratos, então eleva o custo do processo. Pode passar. Falando um pouco sobre, então, a determinação de estrutura de compostos dissolvidos em poros, aqui eu falarei um pouco sobre, tipo assim, cristais formados e que são adsorvidos em materiais porosos. Pode passar para frente. Esses compostos adsorvidos são em materiais porosos como zeólitas, metalorgânicos porosos, que são conhecidos como MOFs, e outros materiais mesoporosos. E aqui a gente fala principalmente sobre, então, a questão de micro ou nanocristais, que são adsorvidos nesses materiais que apresentam poros com dimensões bem reduzidas. E esses compostos, esses cristais formados em poros, geralmente são formados apresentando esse tamanho reduzido devido ao tamanho do poro, e então apresentam podem apresentar uma orientação e um crescimento desordenado dentro dos poros. E por isso é necessário técnicas mais avançadas para obter as informações estruturais desses tipos de compostos, devido ao tamanho que estes cristais apresentam. Pode passar? Dentre as técnicas que têm sido desenvolvidas nos últimos anos, dentre elas podemos citar a difração de raio-x de pó, que seria de policristais, e a difração de elétrons, onde que a difração de raio-x utiliza um feixe de raio-x e a difração de elétrons utiliza um feixe de elétrons. E os padrões de difração resultante dessas duas análises são utilizados para, então, determinar a estrutura cristalina dos compostos adsorvidos nos poros, porque eles fornecem uma resolução espacial
dos compostos, onde a gente pode inferir acerca do arranjo atômico e das estruturas cristalinas, de fato. E outras técnicas que podem ser utilizadas são as microscopias eletrônicas, como, por exemplo, a microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia eletrônica de varredura, que, assim como a difração de elétrons, consistem em uma técnica em que se utiliza um feixe de elétrons incidindo sobre a amostra. E essas técnicas, elas permitem principalmente a obtenção de imagens do seu material, da sua amostra. E a partir dessas imagens é possível determinar acerca da morfologia e também sobre a distribuição dos compostos na superfície do material poroso. Então, fornecendo informações sobre a estrutura e organização destes cristais, destes compostos adsorvidos. Outras técnicas também podem ser utilizadas para a determinação da estrutura destes cristais, como anteriormente citada, que seria a ressonância magnética nuclear, e algumas espectroscopias vibracionais, como a espectroscopia de infravermelho e a de Raman, além da microscopia de força atômica, porque essa microscopia de força atômica ela fornece imagens nas 3 escalas de X, Y, Z, e a gente consegue, além disso, determinar também quais são os tamanhos dos poros do material. Pode passar. Aqui eu apresento uma imagem que é uma comparação entre a difração de elétrons tridimensional e a difração de raio-x de policristais. Os padrões de difração de raio-x para policristais, que é mostrado neste gráfico e nessa imagem cônica que apresenta vários quadradinhos, esses padrões são coletados a partir de milhares ou milhões de cristalitos, mas apresentam um número limitado de picos devido à sobreposição de alguns dos cristalitos. Enquanto isso, a difração de elétrons tridimensional, a gente coleta esses resultados, coleta esses padrões de um único cristal, seja um microcristal, seja um nanocristal. Esse único cristal fornece milhares de picos de difração. Então, mas eles apresentam essa, digamos, falha na imagem, que parece uma cunha, devido a um ângulo de rotação limitado pelo aparelho, pelo equipamento de microscopia eletrônica de transmissão. Então, a gente pode fazer essa comparação entre essas diferentes técnicas de análise que consistem na emissão, na inserção de um feixe, seja de elétrons ou de raio-x, e o que eles podem dar de resultado para essa determinação estrutural. Porque a partir desses picos de difração, a partir dessas imagens, é possível determinar e tratar os dados e descobrir acerca da estrutura do material. E na imagem ao lado, é apenas um escopo do que a difração de elétrons tridimensional pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada para a determinação de estruturas de compostos como os eólitas, os MOFs e COFs, que seriam os Covalent Organic Frameworks. Pode passar para frente. Dentre algumas das vantagens dessas principais técnicas que são utilizadas, tem a questão da aplicabilidade, porque essas técnicas podem ser utilizadas para uma ampla variedade de materiais porosos. Então, você tem diferentes tipos de materiais, a partir de diferentes sínteses, você pode usar essas técnicas para esses diferentes materiais, que apresentam, então, tamanhos reduzidos ou orientações desordenadas, que outras técnicas não seriam capazes de fornecer resolução necessária. Além disso, também tem a questão da precisão, porque essas técnicas determinam de forma precisa a estrutura cristalina com informações de alta resolução, morfologia e também sobre a distribuição
dos cristais adsorvidos nos poros. É possível, então, determinar como esses cristais foram distribuídos nesses poros. Se foram distribuídos de monocamada, de multicamadas, e também como foi o crescimento desses cristais. Uma das outras vantagens é a confiabilidade. Como muitas dessas técnicas já estão bem estabelecidas na comunidade científica e são amplamente utilizadas para diferentes ramos de pesquisas, então gera-se certa confiabilidade nos resultados obtidos a partir dessas técnicas, seja de fração de elétrons, seja de fração de raio-x, seja as microscopias eletrônicas ou as outras técnicas complementares. Pode passar. Dentre algumas desvantagens, tem a questão da resolução. Apesar de a difração de raio-x, a difração de policristais, a difração de elétrons oferecerem, dependendo de casos, uma boa resolução, então de forma precisa determinar a estrutura do cristal, às vezes podem acontecer dos cristais adsorvidos serem muito pequenos e irem tão pequenos que ultrapassam o limite de detecção de algumas dessas técnicas, que a partir de uma escala, essas técnicas não fornecem informações suficientes para a determinação da estrutura desses cristais adsorvidos. Além disso, na questão de análise dos resultados dessas técnicas utilizadas, pode ser fornecer uns resultados muito complexos. Então, uma análise requer uma experiência muito avançada, uma vez que deseja-se estudar sobre os cristais adsorvidos, mas eles também estão em uma matriz porosa que também irá aparecer resultados dessas análises. Então, às vezes pode ser muito complexo, muito difícil separar o que do resultado refere-se à matriz porosa e o que do resultado refere-se ao cristal adsorvido em si. Então, é necessário uma experiência de análise muito avançada. E uma das outras desvantagens é a questão de equipamentos, porque a maioria desses equipamentos são equipamentos muito modernos e especializados e também muito sensíveis, como, por exemplo, os microscópios eletrônicos de alta resolução, que utilizam os feixes de elétrons, são equipamentos muito caros e equipamentos muito sensíveis a qualquer tipo de variação do meio externo, questão de campo magnético, campo elétrico, e até, tremores de terra, por exemplo. E, então, tornam esses equipamentos, e também eles necessitam de uma construção muito moderna, que torna uma técnica um pouco cara. Pode passar? Por fim, fazendo uma conclusão, irei abordar alguns principais tópicos. O que foi falado por nós aqui hoje demonstra um papel importante na obtenção de cristais de alta pureza, no controle de tamanho, de forma e nessa compreensão da estrutura desses compostos, adsorvidos em materiais porosos, como eu comentei. Essas técnicas menos usuais, como as comentadas, expandem as possibilidades de cristalização. Então, temos um maior escopo de possibilidades de que pode ser utilizado para a cristalização de diferentes tipos de compostos orgânicos e metalorgânicos. Sendo assim, elas permitem um maior controle sobre as propriedades dos cristais. Apesar de serem técnicas, às vezes, um pouco mais complexas, às vezes elas podem fornecer esse maior controle. Então, oferecendo insights valiosos sobre a estrutura de compostos adsorvidos em poros, como eu comentei. E essas técnicas abrem caminho para diversos tipos de aplicações, em uma ampla gama de campos de pesquisa científica, como a catálise, a dissorção seletiva, entre outras áreas. Então, abre um leque de possibilidades muito grande. Pode passar. Por fim, este é o nosso trabalho. Agradecemos a atenção. Boa noite.